Não aceitamos isso, neto, meu pai falou depois de não ir ao primeiro aniversário do Steven. Eu respondi, então nunca mais me peça dinheiro, pagar conta ou ajuda. Depois disso, desliguei o aquecedor, peguei o SUV de volta e congelei todo o dinheiro deles. Antes, eu era o tipo de pessoa que ficava quieta e dava dinheiro sempre que meus pais pediam. Se eles falavam coisas que me machucavam, eu deixava pra lá. Se desrespeitavam a Nancy, minha esposa, eu inventava desculpas tipo: ah, eles não queriam dizer isso ou eles são assim mesmo. Se precisavam de dinheiro para aluguel, consertar o carro ou inventavam qualquer problema, eu dava sem pensar duas vezes. Fazia isso há anos. Parecia que eu tinha que fazer, mesmo sem saber o motivo. Era uma ideia errada de lealdade, que veio de anos sentindo culpa e sendo controlado quando era criança. O jeito do meu pai me educar era me envergonhar até eu fazer o que ele queria. Ele dizia que isso era me ensinar a ser homem. Minha mãe não ajudava. Ela só ficava calada vendo tudo. Depois que casei com a Nancy, eles começaram a tratar ela ainda pior. Eles nem tentavam esconder o quanto desprezavam ela. Ela não era de família rica. Não fez faculdade. Trabalhava numa loja. E, para eles, isso fazia ela parecer inferior. Passei anos tentando fazer as pazes entre eles. Levava Nancy para os jantares em família, mesmo sabendo que ela ia sair triste. Fingia que não ouvia as coisas maldosas que falavam pelas costas dela, e até na frente dela, sem querer. Dizia para mim mesmo que eu só queria manter a paz. Mas, na verdade, eu tinha medo de enfrentar meus pais. A Nancy nunca me pediu para escolher entre ela e meus pais, mas eu via no olhar dela, depois de cada visita, como se estivesse pensando: será que casei com um homem de verdade ou com um garoto que ainda quer agradar os pais? Tudo mudou quando nosso filho, o Steven, nasceu. Naquela primeira noite no hospital, segurando ele nos meus braços, alguma coisa dentro de mim mudou. Foi como se, de repente, tudo ficasse claro. Eu sabia que ele era a única pessoa que eu não podia decepcionar. Não do jeito que meus pais falharam comigo. E não do jeito que eu tinha falhado com a Nancy. Nos meses seguintes, comecei a mudar. Parei de atender o telefone quando não queria falar. Parei de mandar dinheiro sempre que eles davam indireta que estavam precisando. Comecei a colocar a Nancy e o Steven na frente de todo mundo. Não por raiva, mas porque era o certo a fazer. Aí chegou o primeiro aniversário do Steven. A gente fez uma festinha simples, um churrasco no quintal, alguns vizinhos, os pais da Nancy que vieram de Nova York e uns amigos próximos. Convidei meus pais mais por costume do que por vontade. Nem achei que eles iam vir. Uns dias depois, meu pai ligou. Foi direto ao ponto. Disse que não veriam. Disse: para falar a verdade, não precisamos disso. Não aceitamos esse neto. Foi isso. Sem emoção, sem explicação. Eu não discuti. Não perguntei nada. Só falei: beleza. Mas então não me peça mais ajuda. Nada de dinheiro, contas ou qualquer coisa. Ele ficou em silêncio e depois deu uma risadinha, como se tudo fosse piada, como se eu fosse voltar atrás na primeira vez que eles tentassem me fazer sentir culpa. Mas ele não sabia que eu já tinha decidido. 2 dias depois, garanti que eles recebessem a resposta direitinho, na caixa de correio. Um presentinho embrulhado, por assim dizer. A verdade é que eles não estavam só perdendo uma festa de aniversário. Eles não estavam só perdendo um bolo e umas bexigas. Eles estavam prestes a perder muito mais. O envelope que deixei não era grosso, mas o que tinha dentro era importante. Era uma carta. Sem raiva, sem drama, só direta e final. Escrevi tudo que eles tiraram de mim ao longo dos anos. Cada centavo que mandei, cada empréstimo que nunca cobrei de volta, cada vez que fiquei calado enquanto me sacrificavam. No final da carta, coloquei o total, $95.000. Foi isso que deu somando tudo. Também coloquei uma planilha com datas, cores e detalhes das transferências bancárias. Um relatório certinho mostrando todos os anos em que fui à rede de apoio deles, agora preto no branco. Eu não estava cobrando nada de volta. Esse nem era o objetivo. Eu só queria que eles vissem o preço que paguei.
Não só em dinheiro, mas por ter ficado quieto por tanto tempo. Mas isso nem foi o que mais surpreendeu. Algumas semanas antes da festa do Steven, eu fiz uma coisa que devia ter feito há muito tempo. Me desliguei legalmente deles. Tirei o nome deles dos meus contatos de emergência, recuperei direitos legais que eles nem sabiam que ainda tinham. Atualizei meu testamento, que ainda incluía eles, por algum motivo. E passei a casa só pro nome da Nancy. Também troquei quem era o responsável pelo meu seguro de vida. Cortei todos os laços financeiros e legais entre nós. Mas ainda tinha mais uma coisa. Dentro do envelope, coloquei outro recado. Contratei um advogado nada chique, só um advogado da cidade mesmo, que cuida de assuntos de família. Para mandar uma notificação formal para eles. A partir daquele momento, eles não podiam mais falar comigo, nem com a Nancy, nem com o Steven. Nada de ligação, mensagem, nem recado por parente ou amigo. Aquele era o fim. Achei que ia ficar um tempo sem ouvir nada. Talvez umas mensagens de voz bravas, e só. Mas, 3 dias depois, minha irmã me ligou. A gente não tinha muito contato. Ela sempre aparecia e sumia, como se nunca soubesse direito se queria fazer parte da família ou não. Atendi achando que ela ia brigar comigo. Mas, em vez disso, ela falou: acabei de receber a mesma carta. Aí entendi que eu não era o único sendo sugado por eles. Enquanto eu gastava dinheiro sem parar para ajudar em tudo, eles também estavam fazendo a mesma coisa com ela escondido. Usaram o carro dela, gastaram todo o limite do cartão de crédito e ainda fizeram ela ser fiadora de um empréstimo que ela nunca viu nem um centavo. Ela falou num tom cansado, como alguém que só agora percebeu que estava se afundando fazia anos e nem sabia. Depois ela me contou algo que eu não esperava. Falei com a mamãe ontem. Ela estava chorando. Disse que não entende por que você tá fazendo isso. Que acha que você tá exagerando. Eu fiquei quieto. Aí ela continuou. Ela realmente acredita que não fez nada de errado. Isso não me surpreendeu. Mas o que me pegou de surpresa foi o que minha irmã disse depois. Eu também vou cortar contato com eles. Sua carta abriu meus olhos. Eu e meu noivo decidimos acabar com isso de vez e vamos nos mudar daqui a um mês. Ela me agradeceu. Disse que talvez eu tenha ajudado ela a escapar de um futuro que seria igual ao meu. E aí ela perguntou se podia ver o Steven antes de ir embora. Falou que queria passar um tempo com o sobrinho dessa vez de verdade, sem confusão, sem drama. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa que nem tinha planejado. Eu não estava só fechando uma porta. Estava abrindo outra. 2 semanas depois da festa do Steven, meu pai finalmente respondeu. Ele não me ligou. Nem pediu desculpas. Em vez disso, mandou um e-mail bravo. O assunto era: o que é tudo isso? Sem um oi, sem pontuação, só 5 palavras cheias de raiva vindas de um homem que sempre agiu como se nada pudesse atingi-lo. Li 2 vezes e fechei. Foi a primeira e a última vez que abri algo dele. Não respondi, porque aquele e-mail nem era para mim de verdade. Era só uma tentativa de controlar a situação. Ele queria que eu fosse atrás, quebrasse o silêncio e explicasse tudo. Mas às vezes o silêncio diz mais que qualquer palavra. Principalmente quando não tem mais nada para conversar. E foi aí que a coisa começou a desandar de vez. Comecei a receber ligações de parentes com quem eu não falava há anos. O tio Patrick, aquele que uma vez pediu dinheiro depois de perder tudo apostando, deixou um recado de voz. Disse que eu devia resolver isso com meus pais antes que a situação piorasse. Depois, minha prima Rebeca mandou uma mensagem para Nancy pelo Facebook, pedindo para ela me convencer a mudar de ideia. Um por um, eles foram aparecendo. Todos com a mesma frase. Eles são seus pais. Você só tem um par. Eu não respondi ninguém. Não porque eu estivesse com raiva. Mas porque finalmente entendi o que estava acontecendo. Meus pais estavam puxando os últimos fios que ainda tinham sobre mim. Mas esses fios estavam velhos, fracos. E sendo puxados por gente que nem sabia a história toda. Mas o que passou dos limites foi quando minha mãe mandou uma mensagem direto para Nancy. Era uma mensagem longa. E cruel.
Ela dizia que a Nancy tinha bagunçado a minha cabeça, que me transformou em alguém que eles não reconheciam mais. Disse que o Steven não fazia realmente parte da família e que nunca faria. Chamou a gente de egoístas. E terminou com: se vocês querem jogar esse jogo, vão acabar perdendo mais do que só parentes. Ela terminou a mensagem com uma frase que eu nunca vou esquecer. Nós fizemos você, e podemos desfazer você também. Foi ali que percebi que aquilo não era mais só uma briga de família. Era uma guerra de verdade. E eu não ia lutar com raiva. Ia lutar com inteligência. Primeiro, falei com meu advogado. Pedi para ele guardar aquela mensagem como parte do processo de assédio. A gente começou os passos para pedir uma medida protetiva. Eu não queria usar isso a não ser que fosse realmente necessário. Mas queria estar preparado. Depois, fui mexer nas coisas que eles achavam que eu nunca ia tocar. Durante anos, eu paguei várias contas deles em silêncio. E eles nem imaginavam quanta coisa ainda estava no meu nome. A conta de luz estava no meu nome. Desliguei. O aquecedor da casa cortei também. O celular deles ainda fazia parte de um plano familiar que eu pagava desde a época da faculdade. Cancelei sem aviso. O carro velho, um SUV? O empréstimo do carro ainda estava no meu nome. Liguei pro banco e avisei que estavam usando sem minha permissão. Poucos dias depois, o carro foi recolhido. Depois, voltei a olhar documentos antigos. Em 2019, meu pai pediu um empréstimo pessoal usando meus dados. Disse que era para resolver uma emergência na família. Na época, eu estava cansado demais para brigar. Ele falsificou minha assinatura, parou de pagar várias vezes. E, no fim, eu mesmo quitei a dívida para proteger meu nome e meu crédito. Mas guardei tudo. Formulários, recibos, tudo mesmo. Agora, enviei tudo pro banco e fiz uma denúncia oficial de uso indevido de identidade. Pedi uma investigação interna. Em 2 dias, todas as contas bancárias deles foram congeladas. Eles não conseguiam mexer em nada. Enquanto o pessoal da investigação de fraudes analisava cada movimentação. Minha irmã foi quem me contou. Mandou uma mensagem. O que você fez? Eles estão em pânico total. Eu não respondi na hora. Depois só escrevi uma frase. Parei de esconder a verdade deles. Pelo visto, eles acreditavam que eu nunca iria tão longe. Acreditavam que, acontecesse o que acontecesse, eu sempre estaria ali para socorrer. Que eu ia continuar salvando. Continuar aguentando as maldades. Continuar fingindo que éramos uma família normal. Eles não esperavam que eu fosse quebrar essa ilusão. Agora estavam lá, nas casas velhas. Sem aquecimento, sem telefone. Sem carro e sem nenhum dinheiro. Minha mãe tentou me ligar usando o telefone de um vizinho. Deixou uma mensagem chorando. Implorando para saber como eu pude fazer isso. Com quem me criou. Disse que estavam com medo. Com frio, e que nem tinham dinheiro para comprar comida. Mas eu não senti culpa. Senti que estava acordado pela primeira vez. Como se tivesse saído de um sonho que durou a vida inteira. Naquele dia, Nancy e eu levamos o Steven no aquário. Tomamos sorvete, demos risada. Foi a primeira vez em anos que me senti realmente um pai. Em vez de um filho sempre dividido por dentro. À noite, no jantar, Nancy olhou para mim e perguntou: eles não vão se recuperar disso, né? Eu só balancei a cabeça, devagar. Porque no fundo eu já sabia. Eles já tinham ido embora há muito tempo. Eu só parei de fingir que valia a pena manter aquilo. Quando cortei de vez com meus pais, achei que tudo fosse acabar em silêncio. Talvez eu recebesse umas mensagens cheias de culpa. Talvez falassem mal de mim por aí. Mas eu subestimei totalmente o tamanho do estrago. E não estava preparado para o que ia acontecer. Quando os outros começassem a enxergar a verdade. Tudo começou com o Brandon, meu primo. A gente não se falava fazia tempo. Mas depois que minha irmã contou o que aconteceu, que eu cortei contato com os nossos pais,
Cancelei o apoio financeiro. E denunciei o empréstimo que fizeram no meu nome. Ele me procurou rapidinho. A primeira mensagem dele foi direta. Eu já estava esperando por isso. Depois ele mandou prints e mensagens antigas. Que meus pais tinham mandado. Acontece que, anos atrás, meu pai prometeu para a mãe do Brandon que ia ajudar ela a refinanciar a casa quando ela perdeu o emprego. Mas, em vez de ajudar, ele e minha mãe convenceram ela a colocar parte da casa como garantia no empréstimo. O contrato era oficial, tudo certo no papel. Mas a ajuda nunca veio. Eles não pagaram nenhuma parcela. Quando ela cobrou, disseram que o negócio tinha ficado complicado demais. Ela acabou desistindo. Ficou claro para mim que eu não tinha sido o único a quem eles sugaram tudo. Depois do Brandon, foi a vez da Angela, outra prima. Ela me ligou de surpresa e perguntou: é verdade que você cortou relações com eles? Eu disse que sim. Ela deu uma risada meio triste e falou: já estava mais do que na hora de alguém ter coragem. Ela contou que, anos atrás, meu pai convenceu ela a entregar $12.000 de uma herança pequena que recebeu quando o pai dela morreu. Disse que ia investir o dinheiro e ajudar ela a planejar o futuro. Mas sumiu com tudo. Quando ela foi cobrar, minha mãe disse que ela estava sendo egoísta e que estava traindo a própria família. Ela nunca mais viu aquele dinheiro. E isso ainda não foi o fim. A verdade é que meus pais prejudicaram muita gente, de forma tão devagar e escondida, que ninguém percebia o que estava acontecendo. Mas quando eu tomei atitude, foi como se alguém tivesse acendido uma luz. De repente, todo mundo começou a ligar os pontos. Todos tinham sido enganados pelas mesmas duas pessoas, cada um de um jeito diferente. Até pessoas de fora da nossa família começaram a me procurar. Um homem chamado Harold me mandou um e-mail. Ele disse que frequentava a mesma igreja que meus pais. Em 2017, meu pai pediu a ele $3.800, dizendo que estavam prestes a perder a casa. Harold deu o dinheiro em espécie. Meu pai prometeu devolver em 3 meses. Mas isso nunca aconteceu. Depois disso, meu pai simplesmente parou de ir à igreja. E ainda espalhou boatos, dizendo que Harold era instável e ficava atrás dele. Mas o pior veio depois. A mãe do Brandon, minha tia, me ligou. Ela falou com calma, mas dava para sentir que a voz dela tremia. Parecia que ela estava guardando aquilo havia muito tempo. Ela disse: sua mãe pegou o dinheiro da vovó. Na época que minha avó faleceu, eu ainda estava na faculdade. Não participei de nada sobre a herança. Achei que tudo tinha ficado com meus pais. Mas não foi isso que aconteceu. Minha avó tinha guardado algumas joias antigas valiosas, títulos de poupança antigos e uma coleção de moedas raras. Estava tudo guardado num cofre. Ela deixou até um bilhete escrito à mão, pedindo que aquilo fosse dividido entre os filhos. Meus pais nunca falaram nada. Eles esvaziaram o cofre logo depois que ela morreu. Venderam tudo escondido. E contaram para a família que a vovó não tinha deixado nada. Foi aí que a coisa começou a mudar. A mãe do Brandon contratou um advogado. Angela entrou com uma queixa na justiça. Outro membro da família, alguém de quem eu mal me lembrava em reuniões anteriores, enviou um relatório acusando minha mãe de exploração financeira de um idoso. O caso foi reaberto. Meu advogado me informou que meus pais estavam sendo oficialmente avaliados. Nenhuma acusação criminal foi feita até então, mas o banco congelou todas as contas compartilhadas até a conclusão da investigação. Depois, a notícia chegou à igreja deles. Meus pais não eram apenas frequentadores. Minha mãe estava envolvida na organização de eventos, coleta de doações e administração de programas de caridade. Ela era vista como uma líder na comunidade, mas alguém da igreja revisou os registros e encontrou fundos faltando, recibos que não combinavam com os depósitos e uma quantidade suspeita de erros, todos ligados a ela.
Pediram a ela, de forma discreta, que renunciasse. Logo depois, o proprietário do imóvel entrou em contato comigo. Ele me informou que meus pais tinham me colocado como consignatário financeiro sem minha permissão ao renovar o contrato de aluguel. Eu enviei a ele uma declaração autenticada negando qualquer conexão e anexei provas da fraude. Por isso, o contrato foi revisado, e o valor do aluguel aumentou. Eles não conseguiram pagar o novo valor. Mais tarde, naquela mesma semana, um vizinho me contou que meus pais estavam fazendo uma venda de garagem. Não era para ganhar renda extra, mas para sobreviver. Eles venderam os equipamentos do meu pai, as joias da minha mãe, móveis antigos e até a televisão. Pessoas que antes os admiravam agora observavam em silêncio pelas janelas. Elas se perguntavam como um casal aparentemente perfeito, com um filho bem-sucedido, tinha chegado a esse ponto. Mas eles não desabaram. Foram derrubados pelas mesmas pessoas que usaram, enganaram e manipularam ao longo dos anos. Era como assistir a um prédio desmoronar lentamente, com cada tijolo caindo por conta de anos de mentiras. E agora, todos nós estávamos chutando o que restava. Eu não era mais o único. E eles não estavam sozinhos. Mas, desta vez, as pessoas ao redor deles não estavam oferecendo ajuda. Elas queriam distância e, talvez, a verdade, que nunca veio. Finalmente, tudo parou. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma atualização vinda de parentes, nenhuma preocupação falsa disfarçada de culpa. Apenas silêncio. Não percebi o quanto o silêncio podia ser satisfatório. Meus pais tinham oficialmente arruinado todos os seus relacionamentos. Brandon bloqueou os números deles depois de receber uma carta cheia de manipulação e culpa do novo advogado, tentando convencê-lo a desistir do processo. Angela continuou com o processo civil e enviou todo o histórico para um pequeno veículo de notícias, que estava publicando uma matéria sobre golpes familiares e abusos de herança. Nomes não foram mencionados, mas todos que conheciam meus pais reconheceram a história. Minha irmã se mudou com um noivo, exatamente como ela disse que faria. Eu a ajudei a carregar o caminhão de mudança. Quando fechamos a porta dos fundos, ela disse, é como se eles tivessem encolhido. Lembra como pareciam tão grandes quando éramos crianças? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Crescemos vendo nossos pais como intocáveis, mas agora eles pareciam fracos, cansados, amargurados, expostos. A casa deles foi leiloada em poucas semanas. Eles não conseguiam pagar as contas que só aumentavam. As contas de luz e água estavam atrasadas. O carro desapareceu. Eles mal conseguiam sobreviver com o pouco que restava. O dinheiro do qual tanto se gabavam sumiu. O lugar de destaque na igreja sumiu. O apoio da comunidade e dos velhos amigos sumiu. Eles não estavam sofrendo injustamente. Apenas estavam no meio das ruínas da tempestade que eles mesmos criaram. Depois disso, raramente pensei neles. A vida seguiu em frente. Steven deu seus primeiros passos. A empresa em Nova York continuou a crescer, e eu descobri uma força nova que não sabia que tinha. Não carregava mais a culpa por priorizar minha própria família. Parei de olhar para trás toda vez que dizia não a algo. Uma noite, pouco depois de as coisas terem se acalmado, Nancy e eu estávamos arrumando a casa depois do jantar. Steven tinha ido dormir mais cedo, e estávamos só nós dois na cozinha. Eu empilhava os pratos quando, de repente, ela disse: Você não é o mesmo homem com quem me casei. Virei-me, um pouco surpreso. Ela olhou para mim e continuou: Você está melhor agora, mais forte. Sua voz era firme. Não havia sorriso, nem brincadeiras. Ela disse aquilo como se tivesse segurado a frase por muito tempo. Eu não respondi. Fiquei parado ali, segurando um prato molhado, com o coração acelerado. Queria dizer a ela o quanto aquilo significava. Queria contar o quanto me esforcei para mudar e como, mesmo assim, ainda me preocupava por talvez não ter feito o suficiente. Mas nenhuma palavra saiu. Ela saiu da cozinha e apagou a luz. Fiquei no escuro por alguns momentos. Parecia bobo me sentir tão emocionado por causa de uma frase.
Mas, depois de uma vida inteira tentando impressionar pessoas que me viam como uma ferramenta, como um caixa eletrônico sem voz, eu tinha acabado de ser visto pela única pessoa cuja opinião realmente importava. E, estranhamente, não ia contar isso a ninguém. Nem no Reddit, nem aos meus amigos, nem mesmo à minha irmã. Não era por vergonha. Parecia algo privado, algo que eu tinha conquistado com silêncio, dor e sacrifício. Algo que eu não queria desvalorizar transformando em uma história. Pela primeira vez, não precisei de elogios. Senti orgulho, não apenas por ter cortado os laços com meus pais, mas por não deixar mais que os outros decidissem o que era importante. Eu tinha uma esposa que realmente me enxergava. Uma criança que crescerá sabendo o que é integridade. Um filho que nunca será tratado como uma prioridade secundária por ninguém. Pela primeira vez, eu senti paz. Uma paz verdadeira. Forte, estável, que não precisava da aprovação de ninguém. Nem todo mundo consegue se libertar de pessoas como meus pais. Mas eu consegui. Não venci por vingança. Venci ao ir embora e nunca olhar para trás. Já fazia 4 meses desde que deixei tudo para trás, e não tinha planos de reabrir nada. Tudo estava calmo. Seguimos em frente. Steven agora estava andando e falando sem parar. Nancy e eu estávamos ocupados com as coisas do dia a dia, rotinas normais e felizes. Então algo inesperado aconteceu. Na semana passada, recebi uma carta. Era escrita à mão, sem nome do remetente no envelope. A caligrafia me parecia familiar, mas não consegui identificar. Pensei que pudesse ser de algum parente idoso. Abri ali mesmo, ao lado da caixa de correio. Era do meu avô, o pai do meu pai, alguém que eu não via desde a adolescência. O mais chocante é que eu achava que ele já tinha morrido. Mas ele não tinha. Ele simplesmente foi embora. A mensagem era curta, direta, sem rodeios. Ele disse que alguém na cidade comentou com ele que a Samuel finalmente quebrou a corrente. Essas foram as palavras dele. Então, escreveu: fui embora quando seu pai virou adulto porque não consegui reparar o mal que causei. Eu vi se tornando quem eu costumava ser e não sabia como impedir isso. Fiquei parado na entrada da garagem, lendo essa parte várias vezes. Ele disse que estava morando no oeste. Discretamente, nunca se casou de novo, completamente separado da família. Ele nunca entrou em contato com ninguém porque achava que não tinha o direito. Mas soube das consequências recentes e esperava que eu não desaparecesse como ele. Ele disse que significava muito para ele que alguém finalmente tivesse encerrado o ciclo. Ele terminou a carta com isto: se você quiser conversar, eu gostaria de conhecer o homem que fez o que eu nunca consegui. Eu não sabia como reagir. Ainda não respondi. Contei para Nancy, e ela simplesmente disse: a decisão é sua agora, não deles. Ela se referia aos meus pais, a todos eles, até mesmo a memória deles. Não sei se vou responder. Talvez sim. Talvez não. Mas, aquilo ficou comigo. Não de uma forma dolorosa, só inesperada. Abriu uma porta que eu achava que estava trancada. Me fez pensar até onde esse dano chegou, há quanto tempo ele passou por nossa linhagem familiar. Mas aqui está o que eu sei, eu tenho a chance de fazer isso parar. Steven não sabe nada disso. O que ele vê é o pai em casa, a mãe sorrindo, e nós 3 dançando como loucos na cozinha nos fins de semana. Ele nunca precisará escrever uma carta como essa para o próprio filho. É isso que importa. É isso que eu mantenho por perto. Sim, um capítulo que eu não esperava, mas provavelmente não será o último.